Paia faz uma entrevista declarando se mostrou apaixonado pelo Vasco. O Vasco recuperou o prazer dele de jogar futebol. Vamos falar sobre isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão. Bom almoço para todo mundo. E domingo, amanhã, bom. E como rola lá no Maracanã, estaremos lá. Vasco, Nova Iguaçu. Primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Esperamos que o Vasco vença com uma boa margem de gols para deixar praticamente carimbada o passaporte para a final contra o vencedor do Fla-Flu, o Flamengo ou o Fluminense. Bom, e ontem o Dimitri Payet deu uma declaração para começar. Falei um pouco disso no Boa Noite. Desculpem, no Desperta Vascaíno, eu falei no Desperta logo mais cedo sobre essa declaração do Paes, dizendo que o Vasco recuperou dele o prazer de jogar futebol. Ele estava triste com o rompimento no Olympique de Marselha, que é um clube do coração dele. Inclusive, quando ele estava no futebol inglês, ele voltou correndo depois para o Olympique de Marselha. Doeu no coração dele aquele rompimento. Foi um rompimento brutal, como ele disse. E ele até chegou a pensar em parar de jogar, que até que o Olympique ofereceu cargo a ele, caso ele decidisse parar de jogar, mais ou menos como o Vasco fez com o Nenê. Só que o Nenê acabou decidindo continuar jogando futebol profissional. E o Vasco pintou na vida dele, ele topou o desafio de jogar num lugar que ele não fala a língua. Ele está aprendendo ainda a falar português. Não falava a língua. É um clima completamente diferente da Europa, que é um clima tropical daqui no Brasil. E o desafio que é o futebol brasileiro, que é muitas viagens, né? Um campeonato muito longo e difícil. Ele topou o desafio e se apaixonou. A torcida do Vasco é contagiante. Eu lembro do Carlos Alberto, que é cria do Fluminense, cria de Xerém, né? Ele defendeu o Vasco no primeiro título. Primeiro e único, que a gente esperamos que nunca mais jogamos nessa competição, que é a Série B, em 2009. E ele mesmo, apesar do Vasco ter jogado só a Série B pelo Vasco, ele mesmo disse que você passa pelo clube, não tem como sair do clube não virando Vasco. Outro que fala alguma coisa similar ao Rodrigo, ex-zagueiro, é porque a torcida do Vasco tem uma atmosfera fora do comum. É impossível não se apaixonar o que a torcida do Vasco faz, pelo carinho que ela transmite aos jogadores, ainda mais quando é um craque fora de série como o Dimitri Payet. E o Vasco tem um dom de recuperar jogadores que, no caso ele, foi mostrando que estava machucado pela dispensa no clube do coração, e o Vasco levantou ele. O Vasco tem esse dom de levantar jogadores fora de série. Em 97, o Evaí não estava lá, essas coisas no cenário brasileiro, quando o Vasco levantou ele, o próprio Mauro Galvão, que saiu do Grêmio, mas lá no Rio Grande do Sul, no Olímpico, naquela época não existia a arena do Grêmio, era o Olímpico.
ele não foi ídolo lá, ele é ídolo do Internacional também. Se bem que hoje ele nem é mais muito vinculado no Inter, embora de cria, né, do Beira-Rio, é muito vinculado ao Vasco, e justamente eu não lembro de onde eu vi o Mauro Galvão falando isso. Ele passou por vários clubes, mas hoje ele é mais identificado ao Vasco. E o Vasco é já pior. E o Payet tem. Ele é francês, na verdade ele nasceu na vou falar. Na região da Reunião, que é próximo a Nascar e a África, mas como o território pertence à França, ele é francês. Mas da onde ele mesmo nasceu, ele é mais africano, pode dizer, mas muito próximo da gente. Isso conta dele ter se apaixonado pelo Gigante da Colina. É um cara que a gente tem que valorizar muito, é um prazer de ver um jogador desse. Há muito tempo o Vasco não tinha, desde o Nenê, mas jogando que o Brasil praticamente parece ter perdido a sua essência, o futebol. Eu torço que ele encerre a carreira no Vasco, porque é um cara que a gente não sabe ainda que se ele vai ser campeão pelo Vasco. Esperamos que sim. Né, que seria ele mesmo no currículo dele, apesar de ser um jogador, um verdadeiro, joga de terno, joga fino, né, um fora de série. Não tem muitos títulos em sua carreira, praticamente não foi campeão. O futebol francês praticamente é restrito ao Paris Saint-Germain. E seria bom os títulos da carreira dele serem pelo Vasco. Engraçado que o Heleno de Freitas, que é bisavô do falecido ex-presidente do Botafogo, Bebeto de Freitas, ele é muito vinculado ao Botafogo. Só que onde ele conseguiu ser campeão era no Vasco. E a gente torce também que, né, na carreira do Payet, se no futuro alguém fazer um filme sobre o Payet, terá que mencionar o Vasco, que é onde ele conseguiu ser campeão. Imaginaram? Então é isso, galera. Até o nosso boa noite, que vai ser o início do pré-jogo Vasco em Nova Iguaçu. Até mais.